Brasil está em quarto lugar nas eliminatórias. Próximo jogo, terça-feira, 9h45 da noite, ao vivo na Globo contra o Paraguai. Esse jogo vai ser em São Paulo e é pra lá que eu vou conversar com o Zé Renato Ambrósio. Ô Zé Renato, conta pra gente aí a rotina da seleção agora. O pessoal já chegou, tá descansando. Já vai treinar hoje, não? Oi, Escobar! Fala, pessoal que tá ligado com a gente no GE. O Ancelotti disse que saíram confiantes do Equador, chegaram com cara de sono aqui em São Paulo. Os ônibus estacionaram no hotel bem pertinho do Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 9h30 da manhã. Jogadores no primeiro ônibus, comissão técnica e funcionários na outra. Volta de viagem, mas com trabalho. Logo depois do Globo Esporte, eles têm uma reunião de vídeo ali para analisar alguns lances e está prevista uma atividade já de treino, recuperação física e treino lá na estrutura do Corinthians, no Centro de Treinamento Joaquim Grava, onde a gente ficou sabendo que vai acontecer um encontro. Está previsto o encontro da comissão técnica do Carlo Ancelotti com o Dorival Júnior, que é o atual técnico do Corinthians e ex-técnico da seleção. O Corinthians treinou lá de manhã, o Dorival já ficou e deve fazer esse intercâmbio, essa troca de informações. A seleção brasileira treina hoje, amanhã, no domingo. Na segunda-feira treina já na Arena do Corinthians em Itaquera, onde na terça enfrenta o Paraguai. Quem sabe para já encaminhar essa vaga antecipada para a Copa do Mundo, Escobar. José Renato, jornalista nato. Um abraço pra você, meu irmão. Saudade de estar contigo. Muito querido, Zé Renato. Ó, vou te mostrar. Valeu, queridão. Esse aqui é o Alexandro, ou só Alex, como ele gosta de ser chamado. Pra mim, melhor em campo. Estreou jogando com segurança, né? E ainda foi ele que colocou a bandeirinha no lugar lá naquela hora que demorou pra caramba. A gente mostrou aqui no Globo Esporte a história incrível de vida dele, né? A família do Alex tirava o sustento do lixão de Gramacho, gente. Aí ele rodou por muitos clubes, chegou ao Lille da França, onde está fazendo o maior sucesso. Ontem foi titular da seleção brasileira. Bem, só eu sei o quanto eu me dediquei, abdiquei muitas coisas para chegar nesse momento. Então eu acho que para aqueles que tinham dúvida, né, a resposta foi dada hoje. Mas não quero parar por aqui. Isso aqui só foi um pouco do que eu posso fazer. E tem muitas coisas ainda para mostrar para o povo brasileiro. Atenção, nação rubro-negra. Jorginho tá na área, hein? Chegou hoje de manhã ao Rio para se apresentar ao Flamengo. Excelente contratação, Jorginho. Excelente jogador. Débora Gares está lá no CT do Flamengo para trazer os detalhes pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui ao CT do clube, vai conhecer a estrutura do Ninho do Urubu antes de assinar contrato com o Flamengo. Pela manhã ele já fez exames e agora deve assinar contrato. 3 anos no valor de cerca de 84 milhões de reais. Vai vestir a camisa de número 21, deve ser ainda hoje anunciado oficialmente nos canais do clube e amanhã vai ser oficialmente apresentado pra torcida e pra imprensa também, logo depois do treino da manhã, quando ele vai ter o primeiro contato com os jogadores do elenco. Além disso, o Flamengo também fez uma oferta pelo meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos. Ele que é um jogador do Dinamo de Moscou, da Rússia, bastante habilidoso, com várias passagens pela seleção colombiana. Já foi conhecido como o Neymar colombiano no início da carreira, por conta da habilidade e também dos penteados diferentes. Chegaria para ser uma alternativa ao Arrascaeta. O Flamengo fez uma oferta no valor de cerca de 77 milhões de reais e aguarda uma resposta rápida do jogador, já que a janela para inscrição de atletas na Copa do Mundo de Clubes fecha na terça-feira e na quarta-feira todo o grupo embarca rumo aos Estados Unidos para a disputa desse torneio. É o Flamengo se reforçando para esse próximo compromisso. Escobar, eu volto com você. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então,
Isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus, ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima nesse momento para a carreira dele jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nadinha sem vocês
que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. O Flamengo está muito perto de anunciar um dos maiores reforços de sua história recente. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o clube negocia a contratação de Gundogan, meio-campista alemão de 34 anos que está em fim de contrato com o Manchester City. A movimentação faz parte do planejamento ousado do rubro-negro para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Em busca de um meio-campista experiente, vencedor e pronto para assumir a responsabilidade no setor, o Flamengo vê em Gundogan o nome perfeito para liderar o time em uma das competições mais importantes da história do clube. Sua contratação, ao lado de Jorginho, representaria um salto de qualidade no elenco que busca fazer história no Mundial. A FIFA disponibilizou uma verba especial para que os clubes participantes possam se reforçar exclusivamente para o Super Mundial e o Flamengo está utilizando essa oportunidade para trazer jogadores de peso. José Botu, que tem uma relação próxima com os representantes de Gundogan, está à frente das conversas e tem facilitado bastante as tratativas. As negociações estão em andamento e o clima é de otimismo nos bastidores. Gundogan, multicampeão pelo Manchester City e também com grande trajetória na seleção alemã, já demonstrou interesse em viver a experiência de jogar no futebol brasileiro e vê no Flamengo a chance de disputar títulos importantes, além de fazer parte de um dos projetos mais ambiciosos do futebol sul-americano. Gundogan chegaria para ser um dos grandes protagonistas do Flamengo no Mundial. A expectativa é que, com ele e Jorginho no meio de campo, o time ganhe a força e a liderança necessárias para enfrentar os maiores clubes do mundo de igual para igual. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gundogan será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.